Fala galerinha, muito bom dia de novo. Ainda tô aqui em Piranhas, na pousada Flor do Sertão. Eu tô com um pouquinho de pressa hoje porque eu tive que fazer umas fotozinhas agora de manhã pra cá, pra Flor. Vocês vão ver tudo aí depois. Mas eu tô indo agora fazer a Rota do Cangaço. Da Rota do Cangaço já tô partindo para Aracaju. Provavelmente vou pegar um trechozinho de noite aí, mas eu vou conseguir mostrar um pouco da estrada pra vocês. E de resto vai ter o dia a dia como de sempre aí, muita coisa pra mostrar. Valeu? Conteúdo de hoje, o de ontem, o conteúdo total aí, eu não sei como é que vou montar isso aí tudo, mas essa parte aqui de Sergipe, eu achei que eu vou conseguir surpreender vocês. Então, espero que vocês estejam curtindo aí, bora e vamos lá. Bom dia de novo, tô saindo super nas pressas aqui da pousada Flor do Sertão. E na realidade eu tô procurando um café. Nem que eu perca o passeio, mas eu não vou nesse passeio aí sem tomar café não, que já tive minhas experiências de passar mal aí. Então, saúde primeiro, né? Vou tomar meu café. Até que eu vou tomar na correria aqui, mas eu vou tomar meu café e se der tempo eu vou pra lá. Tenho meia hora, se Deus quiser vai dar tudo certo. Bora lá. Padaria já encontrei, vou tomar um café rapidão aqui. Sanduíchezão de mortadela com ovo e um cafezinho preto, meu irmão. Agora sim, agora tô vivo. Aquela correria. São 8h55 e faltam, e de acordo com o GPS aqui, eu vou demorar quase 10 minutos para chegar. Então eu vou chegar em cima da hora, com certeza. Se atrasam, vai dar certo sim. O importante é que eu tomei meu café. Agora a minha preocupação é onde é que eu vou guardar a minha moto, cara. Eu tive que sair da pousada. E aí eu vou de uma vez, né? Eu vou voltar só pra tomar um banho. Cara, vou ter que abastecer aqui, que também corre o risco de eu ficar sem combustível. Eu tô com medo danado de perder lá. Peraí. Bora lá, galera. Ontem eu desci pra cá, pra esquerda, pra mostrar pra vocês um mirante daqui de Piranhas. Hoje, pra eu pegar a balsa não, vai ser um passeio de lancha, né? Pra eu fazer o passeio, eu vou pegar uma lancha no centro histórico mesmo. Pra quem viu o meu vídeo anterior aí, vou com certeza colocar um pedaço do vídeo também nesse. Pôr do sol belíssimo aqui, belíssimo mesmo. E aí tem a parte histórica aqui, que tem umas casinhas e tudo mais, uns restaurantes. Olha que lindo isso. Olha lá, aquela área toda dali é um vale, né? Nossa, é belíssimo aqui, belíssimo mesmo. E aí, como eu tava falando pra vocês, eu vou precisar só pensar agora como é que eu vou fazer pra guardar a minha moto. A entrada aqui do centro histórico. A partir de agora, como tudo mais antigo aqui pelo Nordeste, né? É todos esses... Na realidade isso aqui não é nem paralelepípedo, mas é tudo dessa forma. Pô, eu tava pensando depois do passeio passar por aqui, mas aí agora que eu me lembrei que eu vou pegar a lancha no centro histórico. Então, que ótimo, vou conseguir estar mostrando pra vocês aqui esse pedacinho. Vai ser rápido, mas vocês vão conseguir ver aqui um pouco da beleza do local. Já fiz uma gravação que eu mostro tudo, né? De drone. E cara, que lindo mesmo. Esse passeio ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou tentar mostrar pra vocês na íntegra o passeio, então talvez fique um pouquinho comprido, por isso que eu optei aí em dividir. Eu não sei ainda se eu vou conseguir dividir, né? Mas eu digo que eu optei porque
É o que eu imagino que vai dar, que vai acontecer. Ai meu Deus, eu só quero saber se eu vou conseguir guardar minha moto. Onde eu coloco ela? Ninguém responde. Ô, meu pai. Onde? Eu tentando fazer sinal de onde aqui, o cara me dando só um legal. Bora. Deixa eu guardar aqui. Vou deixar o mais visível possível, né? Bora. Consegui, cheguei a tempo, deixei minha motozinha estacionada ali, conversei com o pessoal da agência. Graças a Deus parece que vai dar tudo certo. E cara, olha de onde é que vai sair a lancha. E olha que top o lugar. Esse valezinho eu já mostrei pra vocês aqui no vídeo também anterior. Eu na realidade fiz um vídeo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz um vídeo dali, ó. Aquele ali é o mirante. Sobe toda essa escadaria aqui, mas dá pra ir lá por cima também. E aí filmei toda essa área aqui, até aquela igrejinha lá, ó. Isso aqui tudo. Cara, é lindo demais essa região aqui. Lindo mesmo. Minutos de lancha, a gente chega aqui no Eco Park. Como é que é? Cangaço Eco Park. Cangaço Eco Park, um restaurante aqui onde a gente vai passar um tempinho, vai fazer a trilha, vai fazer a rota do cangaço, conhecer onde o Lampião morreu, não foi isso? Então pronto, bora lá. Conheçam a Maria, que hoje tá de Maria Bonita, mas o nome é Maria mesmo, não é isso? É, Maria das Dores. E tu vai apresentar pra gente a rota do cangaço. Isso. Que foi onde o Lampião morreu. Foi onde não foi? Foi abatido. Tá certo então. Bora, vamos partir. Ele fez uma musiquinha pra nós. No dia a gente se encontrou lá. O que os gaúchos fazem aqui? Tô me sentindo um boi aqui então no curral.
Foi na loja. Tem a plaquinha também. Bom dia, pessoal. Ó, essa é a trilha do cangaço. É um dos percursos que eram percorridos pelos cangaceiros, né, na época do ano de 1938. Então aqui a gente chama de unidade de conservação ambiental, pertence aqui ao estado de Sergipe, é uma unidade que conserva a mata de caatinga e uma porção da história do cangaço que infelizmente tombou aqui nessa região. Aqui é patrimônio nacional, é tombado desde o ano de 2007. Então a unidade de conservação do estado de Sergipe ele se concentra dentro da maior reserva legal de um perímetro irrigado, né, que é irrigado pelo canal do São Francisco. Então a parte aqui acima, para quem vai até o acesso à BR-230, você vai conseguir passar uma região que é toda irrigada, que o pessoal tem agricultura de subsistência. Então é uma área importante e para nós, né, hoje a gente vai estar relembrando os últimos passos do cangaceiro Lampião, conhecido como Virgulino Ferreira da Silva. Ó, a cajarana, no cangaço, ela representa a maternidade, ou seja, o lugar onde a princesa do cangaço nasce, né? Dona Expedita, que hoje está com 91 anos, mora aqui em Aracaju, na capital do Sergipe. Ela nasceu no ano de 1932, na sombra de uma árvore parecida com essa, né? Vocês imaginem aí as circunstâncias, né? A Maria já com 9 meses de gestação, fugindo dos volantes, que eles chamavam de macacos, né? Teve que se deitar-se à sombra de uma árvore parecida com essa. E aí, graças aos cuidados de Dona Rosinha, que era uma parteira muito experiente que tinha naquela região, ela conseguiu dar à luz à criança e conseguiu também ficar salva, né? Porque os partos de Maria eram muito difíceis. Ela teve 3 gestações primeiras, né? Que eram 3 meninos. E infelizmente 2 já nasceram sem vida e o terceiro poucas horas após o nascimento. Só a menina consegue sobreviver, né? Em 32. No ano de 38, eles já queriam encerrar, né, esse ciclo de cangaceiro, né, já queriam aí criar a menina que na época estava com 5 anos de idade. Então, qual era a intenção? Chegar em Sergipe, né, esperar por uma reunião que iria acontecer dentro da grota. Essa reunião era para passar a liderança para Corisco e daqui Lampião seguiria viagem para Minas Gerais, só ele, Maria e a criança. Quer uma também, pai? Eu pego, obrigado. Olha aí, pessoal. Mas se come A folha da cajarana, a raiz, ela tá muito miudinha, né? Como ela está sem a polpa ainda, ela não está ainda no tudo é tamanho... comestível. Ideal, né? E olha o frutinho dela aqui também. Cara, é boa mesmo, vou pegar um pouco aqui. Conhece, né? Ah, os tigres. Ó, só entre a A gente aqui, ortiga. se quiser vir pro passeio, não precisa pagar almoço não. Tá vendo? Fazer uma dieta vegana aqui. É boa mesmo essa folha. Olha aí, pessoal, lá na Praia do Francês, vocês lembram aí no vídeo anterior que eu tava comendo aqui uma aroeira, tava chupando na realidade o caule da aroeira, porque eu tava com uma dorzinha aí, enfim, vai saber que eu tava com algum tipo de infecção. E olha que a Maria Bonita aqui tá contando. A aroeira ela é um antibiótico natural, né? Então serve tanto para baixar febre, né? Para estar deixando a temperatura do corpo mais amena, dores de dente, dores de barriga, qualquer tipo de infecção, seja de grau 1 ou de grau mais forte, né? Principalmente as infecções urinárias, né? Que são as que afetam mais e às vezes podem acometer os rins. Então você pode estar tomando o chá da casca ou o chá da folha. Lembrando que as folhas mais jovens elas têm menos toxinas, né? Tem pessoas que são alérgicas aos componentes, assim como é alérgico também a alguns antibióticos, né? Então se você fizer o chá e sentir-se mal, então é importante que você não tome, né? Mas o antibiótico natural da aroeira é importantíssimo. Aqui para a gente do sertão a gente usa bastante. Aqui normalmente tem um córrego, né? É. Quando tem chuvas mais volumosas, de maio a julho, aqui fica bem com bastante água. Mas não dificulta o passeio não, porque a água ela escoa muito rapidamente. Aqui a gente vai dar uma paradinha, a gente vai tirar a rosa e assoprar a vela, viu? Tá bem perto já, já passamos da metade. Hidratada. Então aqui em Sergipe, Lampião ele já queria parar, né, de ser cangaceiro. Porque na época, o governo da Bahia, junto com o ditador Getúlio Vargas, estava pagando 50 mil contos de réis pela cabeça de Lampião, né? Então, por que as polícias eram chamadas de volantes, né? Quando você imagina um volante, é um círculo, né? Então, eles podiam circular de um estado para outro sem estar infringindo a lei, né? Isso foi uma carta branca dada por Getúlio Vargas, né?
que eles podiam estar circulando de um estado para outro para estar aí capturando o lampião. Lembrando que o bando de lampião não foi o primeiro a surgir, né, e nem o último, né. Após o abatimento dele aqui, o cangaço ainda dura 2 anos, só que por falta de liderança acaba se encerrando no ano de 1940. Mas ele foi o único que conseguiu ter uma rede de coiteiros em 7 estados da Federação Brasileira. Então, entre norte e nordeste do Brasil, ele só não andou no Maranhão e nem no Piauí. Mas os demais estados ele passou, nem que seja na fronteira, ele passou, né? Então, a era do cangaço durou quase 3 séculos, né? Então, foi decorrente das desigualdades sociais que existiam naquela época, né? A falta de chuva, a escassez de alimento, a má distribuição de renda, como hoje não é diferente, né? A desigualdade social ainda continua até hoje, só que de uma outra forma, né? Então, naquela época, a enfrentada dos cangaceiros, né, no início era mais pela fome, né? Então, eram saqueadores, né, que roubavam alimentos. Depois, virou uma forma de justiça, né, como se fosse uma revolução para ganhar força nos estados do norte e do nordeste do Brasil e está derrubando a ditadura dos coronéis. Mas aí, no meio do caminho, acabou perdendo-se, né, com os seus atos que eram cruéis, né? Alguns saqueavam, estupravam, sequestravam mulheres, né? Saqueavam pessoas de bem e isso não foi bem visto por muitas pessoas, né? Então, como que ele conseguia passar de um estado para outro, né? Sem que a polícia o capturasse? Ele tinha uma rede de coiteiros, né? Que eram pessoas informantes que davam para ele as informações de onde a polícia estava indo ou voltando. Para ele chegar aqui em Sergipe, ele tinha a cobertura de Heronildes de Carvalho, né? Que era o interventor do estado, que hoje a gente conhece como governador. Tinha o apoio dos políticos do Alto Sertão, da família Félix, e principalmente aqui do fazendeiro Pedro de Cândido, né, filho de dona Guilhermina Cândida, que tinha 2 irmãos, José e Durval de Cândida, né. Então o Pedro ele tanto tinha essa região aqui que hoje, né, é a unidade de conservação ambiental, e antes era a fazenda Forquilha, pertencia a ele. E do outro lado do rio, já no estado de Alagoas, Pedro também tinha como se locomover lá, porque ele também tinha uma propriedade lá chamada Fazenda Remanso, né? A ideia era chegar aqui pelo Riacho Angico. Por quê? Não deixando pegadas, né? Então a intenção era pisar na água e na pedra. Por isso que o riacho era usado como rota de fuga, né? Chama-se angico por conta dessa planta, né? Que é a colubrina. O angico ele é parente do pau-brasil, dele pode fazer o chá, o xarope, a cachaça, remédios contra a hemorragia, contra as doenças sexualmente transmissíveis, né, as DSTs, problemas uterinos e é broncodilatador, né? Então ele é muito bom para expectorar secreções pulmonares. A ideia era chegar pelo riacho para não deixar as pegadas, mas quando ele caminhava em terra firme, qual era a estratégia que ele usava? Uma sandália do curupira, né? Então era uma sandália de couro que os cangaceiros usavam com o solado costurado para trás. Então quando a polícia achava que estava indo, na verdade eles já estavam voltando, né? Então isso causava uma ilusão de ótica, né? E deixava os policiais ainda mais confusos, né? Que eram chamados pelos cangaceiros de macacos. Todo macaco era polícia, né? Então por conta disso eles chamavam eles de macacos. Por conta também da estratégia de capturar, que eles faziam um círculo, né? Geralmente o macaco ele faz um círculo quando ele quer se aproximar de você. Essa era a intenção, mas infelizmente antes de Corisco chegar, a ideia era passar só 3 dias aqui em Sergipe, na Grota de Angicos. E Corisco não chega porque Corisco diz que a Grota de Angico parece a cova de um defunto, né? Então ele não gostava desse lugar, se sentia aqui assustado, então ele preferiu demorar um pouco mais. Mas com essa demora de Corisco, Lampião prefere esperar aqui mesmo, né? Então nessa espera precisava de mais mantimentos. E foi aí quando ele pediu ao fazendeiro Pedro, que era seu coiteiro, para ir lá em Piranhas, já no estado de Alagoas, comprar mais mantimentos, né? E foi lá onde Pedro foi pego, né? Por conta que a quantidade de compras que ele estava fazendo era muito grande, né? E isso chamou a atenção de muita gente, principalmente de Joca Bernardes. Joca, na história, era o coiteiro de Corisco, né? O parceiro, né, do Corisco. Então foi Joca que foi até a delegacia lá da cidade alagoana de Piranhas e falou ao delegado, chamado Aniceto Rodrigues, que ele fosse até a feira, porque o compadre Pedro dele estava lá comprando uma quantidade enorme de alimentos e ele acreditava sim que era para cangaceiro, né? Então foi aí onde o delegado usou uma estratégia diferente, né? Primeiro ele enviou um telegrama, escrito de próprio punho, para o tenente João Bezerra da Silva, que estava na cidade de Pedras. Hoje Pedras, em Alagoas, Delmiro Gouveia.
Então lá o telegrama é escrito em palavras com códigos, né? Tenente, Prestes Bezerra, vem urgente que o boi está no pasto, né? Então o boi da época, que valia quase R$500 mil, era Virgulino, né? Então quando o tenente vê esse telegrama falando sobre boi, ele já entende que Virgulino está próximo, né? Então ele vai se organizar para a diligência, que não foi fácil, né? Capturar eles aqui. E Pedro continua fazendo as compras, só que o delegado vem até a feira, vê que Pedro continua lá comprando os alimentos e espalha uma notícia falsa, um fake news, né? Então lá ele diz que a população de Piranhas fique calma, porque a polícia vai viajar para Canapi, né? Os volantes vão viajar para Canapi numa diligência procurando os cangaceiros, né? O fazendeiro ouve esse boato, que ele não sabe que é falso, vem até aqui, traz as compras. Isso era amanhã de quarta-feira, um dia antes do massacre, 27 de julho de 1938. Então quando Pedro chega aqui com as compras, ele diz: ó, Lampião, eu ouvi lá na cidade que está tudo certo, a volante vai viajar para Canapi. Então se você já estava sossegado, pode ficar mais ainda, né? Porque os macacos não vêm para lá, não vêm para cá, eles vão para lá. Então se Lampião já estava se sentindo bem aqui, então ele ficou mais tranquilo ainda. Então nessa noite ele liberou para que os cabras pudessem tomar uma cachaçinha, né? Então foi nessa dispersão que a polícia chegou ainda na noite de quarta-feira e eles não perceberam, né? Mas a ideia era esperar que todos dormissem, né? E só começar a emboscada quando tudo tivesse em silêncio, para que nada atrapalhasse. Aqui a gente chama de Poço do Tamanduá, né? Dentro do rio do Riacho Angicos, que é um córrego temporário, só vai ter água nos períodos de chuvas, de maio até julho. Se não for uma chuva tão forte, não dificulta a caminhada, né? Então, por conta disso, Lampião vinha para essa região, né? Porque era de difícil acesso. Então, os volantes, como eles tinham, né, aí a liberdade de estar andando de um estado para outro, então não seria diferente da volante de Alagoas vir para cá, para Sergipe, sem estar infringindo a lei, né? Mas a ideia era o tenente chegar aqui um dia antes, né, fazer todo o cerco da polícia e esperar os cangaceiros dormirem. Um dia antes, o fazendeiro precisou, né, ir fazer compras. Lá chamou a atenção da população e lá ele recebeu um recado falso, que ele não sabia que era falso, né? Então Lampião aqui ficou disperso junto com os seus 36 cangaceiros, né, dentro da grota, que hoje é a parte mais profunda do vale do Riacho Angicos. Mas a grota na época tinha bancos de areia, então era mais plano. Até hoje é o leito do rio, né, do riacho temporário. Na época era bem mais confortável lá, então o ambiente hoje vai estar bem diferente, bem acidentado. A ideia do tenente João Bezerra da Silva era trazer o número, né, maior de policiais que ele pudesse trazer. A ideia era chegar aqui, cercar o bando e esperar até que eles ficassem dispersos, né? E foi isso que aconteceu. Quando o Lampião vê que o fazendeiro chega um dia antes e dá para ele a notícia que a polícia ia viajar, então ele libera para que os cangaceiros eles possam tomar uma cachaçinha, né, se dispersar, se distrair. Afinal, para ele seria a última noite dele como cangaceiro. Depois daqui ele não seria mais cangaceiro. A ideia era viver como pessoas anônimas, né, como pessoas comuns, só que no estado de Minas Gerais. Somente ele, Maria e a criança, né, que na época tinha 5 anos. Como ele viu que Corisco estava demorando, precisou comprar mais mantimentos. Então aqui ele fica disperso com os 36 cangaceiros. Para poder chegar até aqui, o esconderijo, o Coito de Angicos, a polícia teve uma estratégia. Desceu até o Remanso, na margem esquerda do São Francisco, do lado de lá já é Alagoas, né? Então lá ele desce, né, atraca as canoas de toda. Eram 3 canoas pequenas, que hoje a gente conhece como canoa de toda ou chata, né? Umas embarcações pequenas movidas a remo, né, e a vela. Então lá desce 2 policiais, né? Bida e Elias de Alencar. Esses 2 policiais, eles pegam Pedro, o fazendeiro, e começam a interrogar ele. Ó, Pedro, é bom que você fale, porque a polícia já tem informações de que você está escondendo o bando de Lampião. Então seria interessante que você colaborasse com a polícia. A gente pode dar a você a patente de delegado da cidade de Piranhas. Você vai ser um homem respeitado, vai ganhar muito dinheiro. Mesmo assim, Pedro permanece em silêncio, né? Como eles veem que o fazendeiro não irá falar, então eles começam a pressionar ele, né? E ele teve várias unhas das mãos e dos pés arrancadas no bico do punhal. Então é aí quando Pedro diz: tá certo, eu vou falar. Mas acaba tendo que vir para cá junto com os policiais, porque a região é de difícil acesso, né? Muitos policiais não conheciam aqui, né? Então alguns não eram policiais formados, eram recrutas,
como recruta Abidom. Abidom era um policial, né, ele estava na posição de policial, mas ele não era formado, ele não tinha formação, ele era menor de idade, só tinha 14 anos. Então ele estava naquela direção ali, aguardando a hora que o tenente iria dar o sinal. O sinal seria com um tiro. Então o tenente falou que ninguém atirava antes dele. Mas ao soar do primeiro tiro, significava que era início da emboscada. Então eles poderiam começar a atirar. Quando eles chegam à noite e percebem que os cangaceiros ainda estão acordados, né, festejando, né, que eles não sabiam que a polícia ia vir para Sergipe. Foi aí quando os policiais recuaram e ficaram aguardando até que o silêncio tomasse conta do lugar. Quando é por volta de 5h15 da manhã de quinta-feira, já no dia 28 de julho de 1938, o cangaceiro apelidado por Amoroso desce da grota a 150 metros de distância e vem até aqui o poço encher os cantis de água, né? Então, quando Amoroso está aqui enchendo os cantis, né, é assim que reza a canção, que canta, eu não sei se vocês já ouviram falar, que diz assim, essa canção ela canta da manhã do massacre. Acorda Maria bonita, acorda vem fazer o café, que o dia já vem raiando, mas a polícia já está de pé. A Maria realmente ela já estava ali na lida diária, cuidando do café, mas não tinha mais jeito. Mesmo o dia raiando, a polícia já estava de pé bem antes dela, né? Então o tiro daqui já abriu fogo na grota, né? Então como eles estavam em número maior, eram 50 policiais contra 36 cangaceiros. Então lá tinham apenas 35 porque Amoroso já consegue fugir daqui mesmo. O tiro que Abidom dispara só pega de raspão no ombro de Amoroso, Amoroso já consegue fugir e não tem mais possibilidade de retornar até a grota, porque também não dá mais tempo, né? Então lá, dos 35 que tinha, só morreram 11, né? Mas estavam os cabeças do grupo, que era Maria e Lampião. Então lá Maria morre aos 27 anos de idade, né? Ela ainda, dizem que ela ainda respirava quando ela foi degolada lá em cima de uma suposta pedra, né? A ideia era o quê? O corpo não tinha como estar levando. Todo cangaceiro, né, tinha que ser decapitado. Então, essa era a prova do que eles tinham feito aqui, da diligência dos volantes, e também porque a cabeça dele era a prova de tudo para que se exterminasse a era do cangaço. Então lá só ficaram os corpos, 11 corpos, né, lá em cima dos bancos de areia, e as cabeças foram levadas. Mas um sargento, por nome de Adrião Pedro de Souza, também morreu lá, né, lá ali durante o tiroteio, né. Há 3 versões para sua morte, mas a que mais se conta é que foi fogo amigo, né? Então, na hora do momento da emboscada, infelizmente ele foi acertado, que o tiro foi fatal. Ali é a gruta. A grota é onde a gente está pisado dentro. Você imagina a grota como uma bacia, né? Vários lados para entrar, vários lados para sair. Já na gruta não, que na época cabiam 5 pessoas, né? De mais ou menos 1,80 m. A gruta parece uma caverna. Lá eles guardavam os alimentos, as armas, alguns mantimentos. Então o tiro de lá já abriu fogo antes da hora, né? Então o tiro do posto do Tamanduá não era para ter acontecido, né? Mas como aconteceu, então a ideia era que todos já começassem a atirar. Lampião foi um dos primeiros a tombar aqui, que ele corre daquela direção em busca, né, indo para a gruta, na verdade. Mas antes de chegar lá, ele acaba sendo acertado mais ou menos aqui, né, um tiro que veio daquela direção. O sargento que acertou ele foi o Santo, né, conhecido como Sebastião Vieira Sandes, que na história ele é o neto e sobrinho da baronesa Joana de Água Branca, né, a senhora que ele saqueou há alguns anos atrás, né, e roubou, e ainda a humilhou caminhando com ela de mãos dadas, né. Então ela foi uma vergonha alheia, né, principalmente para uma mulher, né. Então aqui só morre 2 mulheres, né, a Maria, a baiana, conhecida como Maria Gomes de Oliveira, que quando ela conhece Lampião, em 1929, ela era de Malhada de Caiçara, onde hoje é o município baiano de Paulo Afonso, lá na Bahia. Então lá ela é conhecida como Maria de Ideia, né? Então ela era casada com um primo, conhecido como sapateiro Zé de Neném. Né? Então o Zé, ele era estéril, ele não podia dar filhos a Maria, ela sonhava em ser mãe, né? Então em 29, Lampião passando lá com o seu bando, ela acaba, né, gostando dele, ele também gosta dela. E aí ele convida ela a bordar algumas jabiracas, né, que são esses lencinhos usados por eles
e que um ano depois ele voltaria para apanhar a encomenda. Então, nos anos 1930, Lampião retorna, convida Maria a vir para o cangaço. Então, ela foi a primeira e a única mulher a ser convidada. As outras foram, né, sequestradas de suas famílias, né, como Cila, Dulce, Dadá e outras mais. Então, com o Lampião, ela vive apenas 8 anos, né, tem 4 gestações, 3 abortos, né, duas crianças já morrem, né, antes, já no nascimento, e outro menino morre poucas horas após o nascimento. Então a menina sobrevive e essa era a razão pela qual eles já queriam parar, né? E porque também o ciclo, né, contra Lampião já estava ficando muito pequeno, né? Ele já tinha sido banido lá do Mossoró. Então em 1927 o bando dele tenta invadir a cidade de Mossoró. Então o prefeito se arma até nas torres das igrejas e lá ele põe Lampião para correr, né? Então ele recua, acaba tendo que recuar numa tentativa de invasão sem sucesso. Então existe até hoje, né, Chuva de Balas no País de Mossoró, que relembra, é uma peça teatral que relembra esse dia da tentativa de invasão que não deu certo. Lampião jura que jamais vai atacar a cidade que tiver 3 torres, porque de lá até os santos atiram, né? Então lá ele perde 2 cangaceiros, né, o cangaceiro apelidado de Gato e o cangaceiro Jararaca, que Jararaca lá foi torturado e enterrado vivo, na cova que ele mesmo abriu, né? Então Jararaca dizem que o momento da sua morte, ele se arrepende de tudo que faz, né? E hoje ele é tido como o mártir do Apodi, aquele que vira santo por conta da sua morte, que foi muito terrível, né? Então hoje a tumba dele é visitada, é uma das mais visitadas lá em Mossoró. E a peça teatral também atrai muitos turistas, né? Diferentemente de Mossoró, que ele foi banido para fora da cidade, já no Juazeiro do Norte ele foi convidado, né, por Padre Cícero e por Floro Bartolomeu. Lá ele foi convidado a ser capitão do exército, né, se ele enfrentasse a coluna Prestes, né, um movimento tenentista que estava ganhando força na região sul e sudeste do Brasil. Lá quando o Lampião chega, né, ele pergunta a Carlos Prestes, né, se eles eram macacos. Mas aí o Carlos ele diz que eles não são macacos, eles são revolucionários, pessoas são socialistas, né, não são macacos. Então o Lampião se recusa a enfrentar a coluna Prestes, né, pega só armamento, munição. Então, com as armas legalizadas e a patente de capitão, que depois ele descobre que é uma patente falsa, é só para deixar ele, né, para chamar a atenção dele, ele consegue ainda ganhar mais poder, né? Mas só que aqui em Sergipe ele já queria encerrar, 20 anos já fugindo da polícia, né? Já estava com 40 anos de idade, cego do olho direito, então ele já queria parar. Mas essa região que para ele era segura, para Corisco não era, né? Então aqui ele morre aos 40 anos de idade, a Maria com apenas 27. Após a morte aqui, o massacre de Angicos, Corisco vai à procura do seu coiteiro Joca Bernardes. Quando ele chega a Joca e pergunta, Joca Bernardes, com medo, né, da família dele sofrer violência por Corisco, ele acaba entregando Domingos Ventura, um fazendeiro da fazenda Patos. Então lá Corisco vai até a família de Domingos, né, que eram pessoas inocentes, não tinham nada a ver com essa história aqui de Angicos. Lá ele acaba matando essas pessoas também, arrancando suas cabeças e coloca num saco de estopa. Manda com um bilhete escrito de próprio punho para o tenente João Bezerra da Silva. Tá aí seu tenente, suas cabeças, faça com ela uma grande buchada, sente e coma, para vingar a morte do meu capitão. Assinado eu Corisco, vulgo Diabo Louro, né? Depois que ele enfrenta o tenente, principalmente o tenente das tropas alagoanas, então a perseguição a Corisco era uma perseguição sem ressalva, né? Ninguém podia parar, de dia à noite era procurando Corisco. Então no dia 25 de maio de 1940, Corisco é morto, né, numa emboscada, morto pelo maior matador de cangaceiro conhecido na história como Tenente Zé Rufino, né, no interior da Bahia, numa fazenda chamada Barra do Mendes. Então a era do cangaço se encerra em 1940. Lá, quando ele morre, a Dadá, que é a mulher de Corisco, ela só toma um tiro no pé, né? Então ela tem que cumprir 6 anos na prisão, né, de pena, por conta que ela dificultou a procura da polícia. Então o ferimento, infelizmente, do pé se agrava, ela tem que amputar a perna direita, né? Mas aí, ao sair da prisão, ela refaz sua vida, se casa novamente e morre em fevereiro de 1994. Né? A cangaceira Dadá. Cila, né, Dulce de Menezes, né, Dulce morre no ano retrasado, né, no mês de novembro, com 97 anos de idade. Ela morava no interior de São Paulo.
Cila, né, ela é uma das sobreviventes que fugiu aqui no Riacho Acima. Né, ela foi anistiada junto com os demais que fugiram também. Então Getúlio ele dá anistia da pena a esses que conseguiram escapar. Eles não foram considerados traidores na história porque era uma hora difícil, ou matava ou morria. Né? Então todos os que foram levados só foi a cabeça. Então os crânios foram levados daqui dentro de latas de querosene com uma substância chamada cal. Né? Então o cal era para manter os crânios, né, ali sustentados, Então, alguns conseguiram para conseguir fugir. passar 3 dias numa turnê que eles chamaram de turnê macabra. A turnê macabra com as cabeças dos cangaceiros. Né? Ela ia percorrer por 3 dias, era patrocinada por Getúlio Vargas na época, e elas seguiram até o IML de Salvador, chamado Nina Rodrigues. Né? Antes disso, elas foram levadas aqui para a escadaria do prédio do Palácio do Governo da cidade de Piranhas, em Alagoas. Né? Então lá elas foram expostas como forma de mostrar àquela sociedade a quem desafiasse a justiça da época ou corrompesse as leis. Né? Então Getúlio Vargas, em 1937, ele consegue com a manobra chegar no poder do Brasil, né? Que a manobra antigamente era comum, não era. Hoje é que chama de golpe, né? Mas na época não era. Então ele consegue com essa manobra chegar no poder do Brasil. E em 1938, o plano de governo de Getúlio Vargas era instalar o Estado Novo, né? Instaurar um novo Estado, né? Tudo limpo, tudo maravilhoso. Então não poderia ter banditismo social. Então era a única pedra no sapato que existia naquela época, né? Então ele queria banir aquele tipo de acontecimento que estava ganhando força já em 7 estados da Federação Brasileira, aqui no norte e no nordeste do Brasil. Então após a morte de Lampião aqui, né, tudo se acalma um pouco mais, né? Então só 31 anos depois as cabeças são retiradas de lá do cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador, né? Depositada na verdade, né? 31 anos depois, nem em Salvador mesmo, elas são enterradas no cemitério chamado Quinta dos Lázaros. Nos anos 2003, a dona Expedita consegue, pelos direitos humanos, tirar as cabeças de Maria e Lampião de lá do cemitério Quinta dos Lázaros e trazer para Aracaju, está em posse da família, mas ela não revela mais o paradeiro. Então todos os anos, há 26 anos, esse ano já vai ser a 27ª missa do cangaço, a família dele, né, celebra aqui dentro da grota, nesse ambiente, 2 missas campal, né, sendo que uma é a família Ferreira, quem organiza, e a outra são pessoas que amam muito a história, né, e querem cultuar aqui esse momento, né, não exaltando o bandido ou o Robin Hood, como ele é chamado na história, mas mostrando que, apesar do que foram, são seres humanos, né? Então ela sempre fala que aqui não depende do credo, da cultura, do que você acredita, é só para que a história ela não morra. Então todo dia 28 de julho tem a missa do cangaço. Né? Então baseada nesses livros eu fiz um verso cantado. O verso chama o Lamento do Cangaceiro, diz assim: Ê, oiá, a volante vem aí, ê, oiá, voa, voa, Juriti. Ê, oiá, em fuga sempre constante, vai correndo da volante, cangaceiro a fugir. Ê, oiá, a volante vem aí, ê, oiá, canta, canta, bem te vi. Ê, oiá, em fugas de ida e vinda, em meio à branca caatinga, cangaceiro a fugir. Lampião subiu a serra, pensando em ruptura, mal Virgulino sabia que do lado de Maria, numa vala escura e fria, sua vida acabaria. Virgulino Lampião, em livros de Lima Irmão, e do autor José Bezerra, nem vilão e nem mocinho, foi apenas Virgulino, cangaceiro do sertão. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Maria. Por nada. Olha isso aqui, gente. O Miguel ele vai me contar, ou melhor, vai contar pra gente aqui uma história muito interessante e inusitada que a gente nem imagina. Que isso, ó, Dona Aparecida não queria fazer um vídeo, queria se arrumar antes, Dona Aparecida. Só porque eu tô com roupa de lavar prato. Não existe isso, pelo amor de Lavar um Deus. pano de prato.